Olá, boa noite. A graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Hebreus School, Escola dos Hebreus, segunda aula, né? E sejam todos bem-vindos. O objetivo, o alvo é trazer ensino, uma palavra dizente, uma palavra rema, um entendimento e uma aplicabilidade das Escrituras no nosso viver diário, né? E antes de iniciar a aula de hoje, eu quero fazer rápidas considerações da primeira aula, responder uma pergunta que eu creio que é a dúvida da maioria, e aí depois nós vamos para a aula de hoje. Terça-feira passada foi a primeira aula, nós falamos dos fundamentos do casamento, 5 palavras que Deus deu para o homem, 5 palavras que ele deu para a mulher antes do casamento, dizendo, olha, para vocês se casarem, constituir uma família, o homem precisa ter essas 5 características e a mulher precisa ter essas 5 características. E depois nós falamos do que Paulo falou, que o casamento é um grande mistério. Não é grande esse mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. E ele estava falando. Por que é um povo separado por Deus, que é modelo, e eles não aceitam a vinda de Jesus. Deus, na sua infinita misericórdia, amor por toda a humanidade, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram, para que ele pudesse alcançar a mim e a você, que não somos judeus. Então, há um plano, há um propósito, foi no propósito de Deus a rejeição, mas a princípio, a própria Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas isso no plano de Deus. Lembra quando Deus manda Moisés falar com o faraó para libertar o povo? Olha, você vai lá falar com o faraó, só que tem uma coisa, eu endureci o coração dele para não deixar. Porque Deus tinha um propósito ao endurecer, que de vir as pragas, de destronar todos aqueles deuses que governavam o Egito, mostrar que aqueles deuses não tinham força nenhuma, poder nenhum, né? Que ele era o Deus criador. Então ele endurece o coração, mas manda falar. Da mesma forma, Jesus veio para aquela nação, para aquele povo, e aquele povo não o viu como o rei, viu como um profeta, e essa rejeição fez com que ele nos alcançasse.
mas é o povo da promessa. É o povo que tem impregnado no coração, tem a marca, tem o DNA, tem a cultura do céu e tem o entendimento das entrelinhas das Escrituras. Amém? Nós vimos isso na primeira aula. A nossa aula hoje, ela vai tratar de um casamento, né? E, a princípio, né, o que um casamento de um hebreu daquele tempo pode revelar, ensinar para nós, né? Hoje nós vamos falar do casamento do general Naamã, né? E 2 Reis, capítulo 5, é o texto base para nós hoje, né? Texto conhecido, talvez você já viu alguém pregando, e o texto diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, está em maiúsculo, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valioso, porém leproso. Então, um texto que conta uma narrativa de um general que é um capitão de exército, né, do exército da Síria, era um herói diante do seu senhor sírio e do Senhor, porque através do Senhor ele conquistava a vitória para a Síria, e ele era condecorado, fardado, cheio de medalha, e aqui o texto diz que era este homem, herói valoroso, só que ele tinha um porém na vida dele, porém leproso. Olha que coisa, irmão. E a gente lê e a gente pode pensar muitas coisas, mas o entendimento que o hebreu tem, o entendimento que aquele que tem a cultura, que viveu o processo, que esteve ali, que esteve naquela geografia, naquele tempo, o entendimento deles é muito amplo, muito complexo e abre a nossa visão e passa a nos ensinar grandes verdades que estão escondidas no texto e que é revelada ao hebreu. E quando nós paramos para estudar, para aprender com eles, para ouvir o que entendemos. Então, aqui está falando, quando fala homem valoroso, e isso está no texto, fala que esse homem valoroso, esse general condecorado, ele tinha 7 qualidades. Ele era comandante, um líder, exemplo a ser seguido, um grande na frente do seu exército, ele era respeitado por todos, ele era admirado inclusive pelo rei da Síria, ele era influente, onde ele passava ele era uma referência, ele era conceituado, graduado diante de todos, vitorioso, ele era considerado. Naamã possuía no 2 Reis 5:1, quando diz que ele era um homem valoroso. Só que a Bíblia diz que tinha um porém, tem uma vírgula. E aí vem uma outra história. Porém, ele era leproso. E aí diz o seguinte, que dentro de casa, o general Naamã vivia uma outra realidade. Ele era leproso. Quando ele entrava em casa, que ele tirava a farda de general, ele enfrentava uma dura e cruel realidade, contrária a tudo que ele estava acostumado a lidar fora de casa. Porque agora, aquilo que estava oculto, aquilo que os seus soldados não via, aquilo que a população não via na rua quando ele estava desfilando o seu cavalo, dentro de casa, quando ele tirava a farda, a lepra aparecia, né? E
Então, ele era um homem que ele tinha duas realidades, uma fora de casa e uma dentro de casa. Qual que era a realidade de Naamã fora de casa? Líder, grande homem, admirado, influente, conceituado, vitorioso, herói. Está acompanhando, irmão? Imagina essa cena. Ele era assim que o seu senhor, o senhor da Síria o via. Era essa a realidade dele fora de casa. E dentro de casa? A lepra naquele tempo era uma doença incurável, né? Começava na pele, ia lastrando, cheirava mal, tinha pontos de pus, e quando estava num grau mais acentuado, ele era tirado fora de casa, fora da cidade, e o leproso ficava com as suas faixas nas grutas, fora da cidade, até ou morrer ou sarar para voltar para casa. Então, mas no início, esse homem dentro de casa, esse homem que era um líder fora de casa, dentro de casa, por ter que ficar isolado no seu quarto, por ter seu talher separado, a sua toalha separada, tudo, sua cama separado, sua cadeira separada, tudo separado, dentro de casa ele não tinha liderança, ele não tinha contato, ele não comandava nada, ele não liderava nada, ele se sentia inútil, impotente. O prestígio que ele tinha fora de casa, ele era um Zé Ninguém, sem conceito, sem referência. Então, Naamã é esse homem que vive essas duas realidades, uma fora de casa e outra dentro de casa. E aqui, se a gente olhar só do cunho espiritual, né, não literal, nós vemos que hoje, principalmente nessa sociedade moderna, essa sociedade digital, a maioria das pessoas estão vivendo exatamente isso, duas realidades. Uma nas redes sociais e outra na vida real. Na rede social, ele ri, ele festeja, ele celebra, e depois chora uma noite inteira dentro de casa. Estou aqui fazendo dois paralelos, né? Mas nós queremos mais do que isso. O objetivo da escola de Hebreus é ouvir o que o povo hebreu ensina a respeito disso e qual é a causa disso, qual é a cura disso, né? Então, é isso que nós estamos aqui nessa proposta. Próximo slide. Então, o general Naamã sofria terrivelmente com essas duas realidades. Diante de sua família, sentia-se inútil por causa da sua lepra. A doença obrigava a própria família a desprezá-lo. Todos em casa não tinham pena dele. Um homem fracassado diante de toda a família e digno de dó. Vamos para o próximo. E o hebreu, que tem o entendimento, então traz a revelação. E quando esse texto diz, porém, leproso, nós vamos ver qual era a instrução, qual era a normativa de Deus, o que Deus havia falado e ensinado o povo que ele escolheu para colocar a marca dele, para trazer os ensinamentos, para trazer a cultura do céu, para trazer as diretrizes. O que é que Deus ensinou a eles a respeito da lepra? Isso está lá em Levítico, capítulo 13 todo, nós vamos ler o verso 1 e 2. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, inchação ou pústula ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes.
Então, quando qualquer cidadão hebreu aparecia uma inchação na pele, um pontinho de pus, uma pele que brilha, né? Ela fica brilhosa. Ele era levado ao sacerdote Arão, seus filhos, a Moisés, o sacerdote, para que ele examinasse, fizesse era um médico, e olhasse e definisse se era lepra ou não. E se você pegar o Levítico capítulo 13, tem toda uma normativa de afastamento, de purificação, de 7 em 7 dias comparecer novamente para ver se está evoluindo, se está diminuindo. E quem fazia isso era o sacerdote. Mas o que tem isso a ver? Por que ensina tanto o casamento do general Naamã? O que nós aprendemos? O que o hebreu sabia que eu não sei? Ele sabia que a lepra, apesar de manifestação física, era uma doença espiritual. Por isso ela continua. Ela foi erradicada praticamente na nossa sociedade. São raríssimos casos hoje de aparecer alguém com isso, né, por causa de vacina, por causa de tratamento, mas como ela é espiritual, ela continua agindo. E por isso que o tratamento e a diretriz que Deus deu, a revelação que ele deu para o hebreu, era que ao suspeitar que alguém tinha lepra, comparecesse não a um médico, não alguém da medicina, mas comparecesse diante do sacerdote. Por quê? Porque inchação fala do orgulho. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa inchada, cheia de si, sabe tudo, não precisa aprender nada, julga tudo e todo mundo, é o dono da verdade, não precisa aprender mais, está inchado, está tão cheio que não cabe mais. Então, o inchado, essa doença que tinha o cunho espiritual, a sua raiz espiritual, aponta para isso. E o homem continua geração após geração, quanto mais ele conquista, quanto mais invenções ele cria, quanto mais poderio ele tem, mais orgulhoso, vaidoso, cheio de si mesmo, autossuficiente ele é. É lepra. E causa muito problema. Pústula, né, que é ponto de pus, fala do lixo tóxico, das vozes que ouve, não tem nada a ver, é o que eu acho, é o que eu penso, é a minha forma de ver, é assim mesmo. E esse acúmulo desse lixo tóxico que forma ponto de pus, que dá mau cheiro, é igual orgulho e mau hálito, ninguém aceita que tem. Quem está de fora é que vê. Nossa, fulano, você é orgulhoso. Não sou. Fulano, você está com mau hálito. Não estou. Porque quem está de fora é que vê. Então, o orgulhoso e aquele que está com ponto de pus, ele não percebe, né? Que ele está acumulando lixo. E a mancha lustrosa, que era outra característica que o sacerdote olhava para definir se era lepra ou não, que fala o quê? Da hipocrisia, que é a religiosidade. Eu quero que o outro seja pontual, eu quero que o outro seja inteiro, íntegro, que nunca minta, que nunca dê explicações, que nunca dê de ombro, mas quando é minha vez eu posso tudo. Isso é hipocrisia, né? Eu sou tão exigente com o outro e não perdoo nada, não deixo nada passar, fala muito alto, não chega no horário, mas eu não vivo aquilo. Isso é hipocrisia.
Então, nós vemos aqui pelo ensinamento dos hebreus, quando ele vai lá em Levítico e vê a origem, o entendimento que ele tem do que é a doença da lepra, e que ela é uma doença, então, se vai ao sacerdote, é espiritual, e ela continua geração após geração, e quanto mais evoluído, quanto mais as coisas se tornam mais fáceis, quanto mais conquistas, mais orgulho, mais lixo e mais hipocrisia. Então, isso continuou, isso não foi erradicado. Talvez a manifestação física no corpo que tinha naquela época, hoje nós, graças a Deus, não vemos mais. Mas ficou pior, porque hoje nós achamos que a lepra sarou, acabou, não existe. Mas continua o orgulho, continua o ponto de pus, mas continua a religiosidade, que é a hipocrisia. E cada vez, a cada geração, a cada década, a cada século, em maior grau, em maior intensidade. E, da mesma forma que lá, o leproso da época, o Naamã e os leprosos, tinham que ser colocados de lado para evitar a contaminação, ficavam isolados num cômodo dentro de casa, os mais graves iam para as grutas, para as cavernas ao redor da cidade, não podia tocar em ninguém, não podia andar no meio, não tinha uma vida comum. Por quê? Porque era uma doença contagiosa. E essa doença que é do cunho espiritual, que é a lepra, que é o orgulho, né? Que é o lixo, que é a hipocrisia. Então, da mesma forma que a lepra lá começava com uma manchinha e depois contaminava o homem, ela também era contagiosa e era incurável. Você vê que ela continua até hoje, geração após geração. O homem evoluiu, o homem conquistou, o homem inventou remédios, o homem inventou tudo, mas como é espiritual, é uma vertente do mosquitinho do pecado que pegou Adão lá no Éden, e entrou o orgulho, entrou a vaidade, entrou a arrogância, entrou o egoísmo, entrou a hipocrisia, né? Eu sou tão exigente com o outro e maleável comigo, e Jesus bateu nos sacerdotes da época, falou: olha, vocês são tão hipócritas, vocês parecem um sepulcro caiado, vocês estão tão bonitos por fora e sujos por dentro, vocês não entram e não deixam ninguém entrar no templo, porque vocês colocam regra, que nem vocês cumprem. Isso é hipocrisia, isso é lepra. E olha que coisa linda, né? A lepra, naquele tempo, a consequência, ela tinha os degraus. Ela era a exclusão do meio social, se não tratado, levava à morte, e como ela é de cunho espiritual, louvado seja Deus hoje, porque Jesus pode curar. Meus pontos de pus, ele pode curar. A minha religiosidade, a minha hipocrisia, ele pode curar. Hoje, em Jesus, nós temos a cura. Então, olha que coisa, uma doença cuja raiz é espiritual: orgulho, impureza e hipocrisia. Hoje é tão gritante dentro do homem, no coração dele, que Jesus chegou ao ponto de dizer a respeito dos finais dos tempos que o amor se esfriaria, que os próprios inimigos seriam da própria casa. Então, por isso que o casamento do general Naamã, que dentro de casa ele não era líder, dentro de casa ele não governava nada, dentro de casa ele era digno de dó, era por causa da lepra. E ela, como ela é espiritual, que é o orgulho, a impureza e a hipocrisia, né? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes, e ali ele avaliaria, né? Olha lá, o verso 3, o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará e o declarará por imundo. Então, irmão, então, caros, vamos, né? É uma escola, vamos falar, alunos. É algo muito rico. É algo que, se a gente pregar naturalmente, e ler o texto, podemos aplicar aqui dessas duas realidades, mas sem o entendimento, e que, assim como a lepra, esse porém na vida de Naamã, destruía ele, todo o andamento, todo o governo dele, a liderança dele, da sua família, né? Ele era um zero à esquerda, ele era digno de dó, ele era um comandante na rua e dentro de casa ele não comandava nada, nem ninguém. Nós vemos que, quando entendemos através dos Hebreus, que é uma doença espiritual e que é orgulho, impureza e hipocrisia, o que acontece? Quando alguém da nossa casa, da família, seja o marido, a esposa, um filho, é orgulhoso, não aceita nada, só ele que manda, só ele que sabe, e cria uma confusão, e contamina, e faz com que a família, a casa fique enferma, doente, por causa do orgulho. Pode ser por causa de um lixo, que é a impureza, a pornografia destrói o casamento, onde a gente coloca os olhos, o marido, a esposa, muito mais para os homens, que o homem, né, atiçado pelo que vê, e ele abre uma brecha e traz aquele lixo, aquela impureza para o seu casamento, e depois aquilo que é uma fonte de delícia, a sua cisterna, porque a instrução foi: bebe da tua própria cisterna, mas ele não consegue ter aquela água saudável da cisterna dele, porque ele viu outras cisternas, e a mente tem uma fantasia, e está manchada com muita impureza. E a família adoece, a família sofre, casamentos terminam, divórcios acontecem, os filhos sofrem. Por quê? Porque tem lepra. E a hipocrisia? Sabe a instrução de Paulo na carta para a família ali em Efésios? Ele diz assim para os pais: olha, pais, admoestem, ensine os filhos no temor do Senhor, mas não passe do limite, não sejam hipócritas, não exijam deles aquilo que nem você não faz, né? É muito comum: filho, não mente, filho, você não pode, filho, você não... Mas aí o adulto vai lá e faz, não vigia. Isso é hipocrisia. E aí você cria um filho rebelde, porque a lepra, ela é contaminosa. E como ela é uma doença espiritual, abre legalidades para as trevas. São rachaduras, são aberturas que nós vamos dando dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa paternidade, na vida dos nossos filhos, e que os demônios vêm e se alojam ali e destrói, impede que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Mas o hebreu tinha esse entendimento. Então o que ele fazia? Ele sabia qual era a raiz, ele sabia que não era médico que curava, ele sabia que quem podia dar o diagnóstico era o sacerdote, porque era espiritual, sabia que tinha que ter um acompanhamento espiritual, sabia que a cura vinha pelo sacerdote, né, pela oração, pelo jejum, sabia que vinha pelo ensino da palavra
palavra que liberta, que cura, sabia que a liberação de que, olha, você está curado, pode voltar às suas funções, vinha do sacerdote. E quando nós lemos Levítico capítulo 13 e 14, era tão tremendo essa instrução de Deus que ele deu para o seu povo, para o hebreu, que quando tinha alguém da família que tinha passado por lepra e que depois era liberado pelo sacerdote, a família chamava o sacerdote na casa para que ele fizesse uma avaliação na casa se a casa não tinha ficado com nada contaminado. E assim como ele avaliasse, a casa seria. Se ele falasse, tem lepra, eles mudavam dali. Não, a casa está liberada. Então, por quê? Porque é o mundo espiritual que diagnosticava, que curava, que liberava, que abençoava. Então, eu não vou encontrar nos recursos financeiros, eu não vou encontrar na minha conta no banco, eu não vou encontrar nos meus diplomas na parede, cura para o orgulho, cura para a impureza e cura para a hipocrisia. Eu encontro só em Jesus Cristo. Aquele que é o modelo perfeito, aquele que veio e nos passa com o sangue dele, nos cobre e nos limpa, e diz que por mais lambrecado do orgulho, da impureza, da hipocrisia, nós ficamos alvo como a neve. Voltamos a ter a aparência de uma lã, de um algodão branco. Mesmo que a gente tivesse lambrecado do pecado, cheio de tudo isso, porque ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote perfeito. Quando a gente lê João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele está nos libertando disso aqui. Ele está sendo o sacerdote. Ele diz assim, olha, eu vim para quê? Eu oro para quê? Eu estou aqui, Pai, e eu vou para a cruz para quê? Eu vou ressuscitar para quê? Eu vou ser o advogado deles para quê? Então, o homem natural, o homem sem Cristo, o homem sem frequentar a sinagoga, que hoje é a igreja, a embaixada, aonde Deus levanta alguém que é o anjo da igreja, que libera a palavra, que jejua, que é o guia espiritual, que faz expiação por cada vida, que vai prestar conta de cada vida a Deus, que tem a função de cobrir, de guiar, de trazer cura, de diagnosticar, de orientar, de diagnosticar. Eu só encontro a cura de uma mudança do orgulho, da impureza e da hipocrisia através da igreja, do novo nascimento, do batismo nas águas e depois do batismo vem o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo, o mergulhar nas escrituras, ao beber da fonte da água viva, ao comer do pão vivo, isso, o orgulho vai saindo, a sujeira vai limpando, a água limpa vai tirando, o rio de água viva começa a correr, a hipocrisia, a máscara cai, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho o temor de Deus agora no meu coração, eu sei que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, sou um cidadão do céu, eu sou luz e sal, eu sou salvo em Cristo Jesus. Então, eu tenho um novo posicionamento, e a lepra é erradicada da minha vida e, consequentemente, da minha casa. Então, é por isso que a gente vê, numa sociedade tão evoluída, tão rápida, tão fast food, tão eletrizante, tão magnífica, com tantas conquistas, com tanta riqueza, o que a gente vê? A gente vê o homem tão evoluído, mas que não consegue vencer, porque isso aqui, a carne não vence, a medicina não vence, não tem vacina, não tem remédio. A vacina é Jesus Cristo, é o Evangelho. Errais por não
conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma virose lá do mosquitinho. E a Bíblia diz que Adão, que é Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que vai nos limpando para atingir a estatura do varão perfeito. Então é um processo que começa no novo nascimento. Então, irmãos, olha, isso é ouro para a minha vida e para a sua vida. Talvez você lutou a vida inteira com você mesmo. Talvez agora você está identificando, eu sou orgulhoso. Eu tenho um pouco de impureza. Eu ponho o olho onde não devia, e aquilo fica aquelas imagens. Eu tenho hora que eu sou muito hipócrita, porque eu cobro demais. Eu tenho uma justiça que eu sou implacável com tudo à minha volta, com todos à minha volta, o tom da voz, a frequência, a obrigação, o que tem que fazer, o que tem que cumprir. E nem isso, nem eu mesmo faço. É hipocrisia. Então, hoje você está entendendo isso através do entendimento que o hebreu tem. E essa é o objetivo dessa escola. Em cada texto que nós vamos aqui, em cada aula, cada terça-feira, é ver e ouvir o entendimento que o hebreu tinha no seu dia a dia. Eles viveram com isso, literalmente na pele. E apresenta para o sacerdote. Ele vai avaliar. O que ele disser é. Não põe em prasto, não punha folha, não inventaram lá naquela época uma pomadinha para passar. Não. A avaliação era do sacerdote. Porque Deus deixou registrado, está escrito lá em Levítico, 2 capítulos a respeito disso. Por quê? Porque é importante, porque é espiritual, mas eu não consigo fazer muitas vezes essa ligação, ela fica fora do contexto. E aí eu leio a história dos leprosos, lá que encontrou Jesus. Quem curou eles? Os 10 leprosos. Um voltou para agradecer, mas todos ficaram limpos. Eles se apresentaram para quem? Para o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus falou assim: sejam limpos. Uau! Porque é espiritual, irmão. É um comando do sacerdote. Uma palavra. Amém? Vamos orar? Terça-feira que vem, às 8 horas, terceira aula. Semana que vem nós vamos falar a respeito de uma pérola que ninguém melhor para falar de família, de casamento, Bina. Então ele tem muito para nos ensinar, e a cultura, o povo hebreu, aquilo que ele escreveu em cantares, em provérbios, nas escrituras dele, o povo entendia nas entrelinhas o que ele estava querendo dizer. E nós precisamos aprender. Aquilo que eu aprendo, eu desfruto. Aquilo que eu entendo, abre uma porta, me instrui, eu paro de sofrer. Deixa aí. Durante a semana a gente tenta responder, ou se não, na terça-feira, na abertura, eu me comprometo a estar respondendo para você as dúvidas, os questionamentos, aquilo que você não entendeu. Fique à vontade, tá bom? É uma escola. Nós estamos fazendo nesse formato, no Google Meet, à distância, para facilitar, utilizando essa ferramenta tão valiosa, que Deus permitiu que chegasse até nós, que é a internet, que é o celular, que é esse veículo, e todos têm acesso agora, sem sair de casa, no seu conforto. Isso é espetacular, irmão. Desfruta. Isso é para que eu e você não tenhamos desculpa. Não participei porque não estou sem tempo. Não participei porque eu não podia ir. Não participei porque é longe. Porque eu não tenho combustível. Irmão, Deus colocou por terra todos esses argumentos. A escola está indo até você. Compartilha com o maior número de pessoas.
tem muita família, muitas pessoas nessas prisões do orgulho, da impureza e da hipocrisia. E adoece a família, machuca os cônjuges, machuca os filhos, provoca divórcio por falta de entendimento. Porque a culpa é a falta de dinheiro, a culpa é a falta do estudo, a culpa é do governo, a culpa é do cônjuge, a culpa é dessa juventude rebelde, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do político, a culpa é do patrão, a culpa é do vizinho. Não. Ela é espiritual e cada um que tem que se apresentar para o sacerdote, entra no teu quarto, fecha a porta. Senhor, eu estou aqui. Eu vim aqui hoje eu quero que o Senhor faça uma avaliação. Toma aqui minha pele. Vê se tem orgulho. Vê se eu sou uma pessoa orgulhosa. Sonda meu coração. Vê se tem lixo dentro de mim. Vê se tem sujeira no meu coração, mancha. Vê, Senhor, se eu estou sendo hipócrita, que sou um justiceiro. Sou um carrasco das pessoas que convivem comigo. E chora, coloca para fora todo esse lixo, irmão. Deixa Jesus te revelar e ali ele já te limpa. Você sai dali uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O hebreu confiava na avaliação, tanto para diagnosticar sim, quanto para dizer está curado. E hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. A Bíblia diz que ele faz a ferida e ele sara. Amém? Quero orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada um desses irmãos, desses alunos, os que estão aqui, os que chegaram, que não tiveram na primeira aula. Que o Senhor alcance esses corações. Tudo que foi dito aqui, Senhor, o Senhor amplie, o Senhor dilate, o Senhor crie curiosidade, expectativa, sede, ansiedade, para pesquisarem, para lerem as Escrituras, para ler todo o capítulo de Levítico 13, de Levítico 14, de como era a purificação, quantos dias demorava, como era a purificação da casa, a avaliação da sua casa, se a casa era limpa, se a casa tinha lepra, se a casa não tinha, que desperta, Pai. Porque isso com certeza fará toda a diferença na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa. Isso vai trazer saúde, saúde emocional, saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual. Nós vamos evoluir, crescer, florescer, frutificar. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa. É o que nós oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Um beijão no teu coração. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. E pode escrever aí, comunica aí conosco, né, para mim, com o Eduardo, né, que está aqui nos bastidores. Som, imagem, duração, porque nós estamos fazendo aqui, né, um aprendizado. Na verdade, o que nós temos é 5 pães e 2 peixinhos. Não temos nem a técnica, nem o domínio dela, nem o investimento necessário, mas nos prontificamos a fazer com o que nos é possível ter no momento. Mas vamos melhorando e vamos crescendo e pedimos a ajuda de todos. Amém? Deus abençoe, um beijão no teu coração e até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus.